Comment les étrangers voient le français? Um vídeo bem legal que fala de expressões e a gente pode, quando a gente não entende as expressões, a gente pode se sentir totalmente perdido, por exemplo, numa mesa, numa roda de amigos que estão falando em expressões francesas, né? Expressões idiomáticas. Léo, le lendemain, a la bonne idée de me donner un coup de fil pendant que je suis sous la douche. Forcément, c'est Cyril qui décroche et moi, Allô? je suis dans la merde. A expressão aqui é donner un coup de fil à quelqu'un. Vou pedir para vocês prestarem atenção nessa segunda parte da expressão. Aqui a gente está falando mais de gramática, talvez. Donner un coup de fil à quelqu'un. À quelqu'un é importante para a gente ver como que essa expressão ela vai ser construída em francês. Vamos lá. Sentido literal, que é aquele que você não pode fazer, justamente. Dar um golpe de fio em alguém. Você não pode dar um golpe de fio em ninguém. Isso existe, né? E é literalmente isso que significa donner un coup de fil à quelqu'un. Então vejam, deixa eu voltar lá na imagem. A imagem, se vocês pegaram aqui a coisa, é o sentido literal da expressão idiomática. Ele está com um fio na mão e ele deu um soco, assim, um golpe de fio no braço da menina, da atriz. Não significa nada. O que significa donner un coup de fil? Aí vai, então, em francês, une expression qui signifie passer un appel téléphonique. Expression qui signifie passer un appel téléphonique. Ou seja, em português, bem falado, bem dito, é dar uma ligada. Dar uma ligada. Dar uma ligada para mim, tá? E aí entra a questão da gramática. Deixa eu finalizar só com mais um exemplo. Je t'ai donné un coup de fil pour te dire que tu me manquais. Je t'ai donné un coup de fil. O que isso significa? Eu te dei uma ligada. A gente poderia dizer em português, eu dei uma ligada para você. E é aqui que eu entro na parte mais gramatical da explicação, dessa explicação. Por quê? Então, você lembra que eu falei que a expressão é donner un coup de fil à quelqu'un? Então, a expressão é donner un coup de fil à quelqu'un. Super. Porém, o que acontece? Você pode falar assim, ó. J'ai donné un coup de fil hier soir. Isso daqui está correto. Gramaticalmente está correto. Por quê? Como a gente viu anteriormente, a expressão é donner un coup de fil à quelqu'un. Para alguém, ou a alguém. No caso, para o Paul, ontem à noite. Eu dei uma ligada para o Paul ontem à noite. Donner un coup de fil à Paul hier soir. Também pode dizer j'ai donné un coup de fil au père de ma copine. Donner un coup de fil au père de ma copine. Aqui esse a transforma em o. O o é a contração do a, le, tá? Bom. Dei uma ligada para o pai da minha namorada. Porém, então essas duas formas aqui, essas duas frases estão corretas. Gramaticalmente, elas podem ser feitas. O que não pode ser feito? O que não pode ser feito? Presta atenção. O que não pode ser feito é o seguinte. J'ai donné un coup de fil à toi hier soir. Isso daqui não pode, por exemplo. Ou seja, nunca pode com esses pronomezinhos assim, pessoais, que a gente chama. Tá? Não pode. Veja que em português, então isso daqui está errado, isso daqui está errado. Isso daqui não pode. Em português eu poderia dizer assim, eu dei uma ligada a você. Então a gente pode falar assim em português, tá? Em francês eu não posso. Como é que eu vou falar eu dei uma ligada para você usando aqui essa expressão idiomática em francês? A gente vai dizer da seguinte forma. Olha como vai ficar transformada essa frase. Eu vou tirar isso daqui que está errado, eu tiro, e aí eu faço assim, ó. Je t'ai
Esse T apóstrofe, ele é, na verdade, o te. Em português, a gente também tem essa segunda possibilidade. Eu te dei uma ligada, ou eu dei uma ligada para você, dá no mesmo. Em francês, eu não tenho essas duas possibilidades. Eu só tenho uma, que é essa. Eu te dei uma ligada. Je te ai. Acontece que aqui a gente tem o encontro das vogais. Lembram o que acontece? Eles vão. Então, eu preciso fazer isso. Je t'ai donné un coup de fil. Super. Vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, como é que eu diria... o que significaria, né? Se eu falo vous avez donné un coup de fil. O que significa? Vous m'avez donné un coup de fil. Então, isso significa você, né? Ou vocês me deram uma ligada. Ou deram uma ligada para mim. Vocês me deram uma ligada. Vous m'avez donné un coup de fil. Vamos pegar um outro exemplo. Agora, vamos dizer... você deu uma ligada para ela. Você deu uma ligada para ela. Então, aqui ficaria tu deu uma ligada para ela. Olha só. Ou você lhe deu uma ligada. Olha só, presta atenção. Tu lui, para ela ou para ele. Aqui o lui, nos dois casos, serve, tá? Tu lui as donné. Presta atenção também em como, né, a estrutura da frase ela é feita. Você não pode, por exemplo, dizer tu as lui donné. Então, aqui você só tem uma possibilidade de ordem aqui, né? Tu lui as donné un coup de fil. Tu lui as donné un coup de fil. Ou seja, você, né, lhe deu uma ligada. Você deu uma ligada para ela ou para ele.